procedimentos poderiam ser adotados para obter mais dados de qualidade? Existe banco de dados validados por alguma entidade pública ou privada? As instituições públicas deveriam divulgar os dados? Bom, quem tem o maior conjunto de dados confiáveis dessa forma é a Caixa Econômica Federal. Tá? Só que a Caixa Econômica não disponibiliza. Por uma série de regras, existem leis de proteção de dados, né? Existem outras leis que dizem, olha, se eu botar num banco de dados uma oferta, tá, de uma imobiliária, o cara da imobiliária vai me processar porque eu estou pegando o dado dele para querendo vender. Ele vai achar que eu estou querendo vender. Então, eu não posso colocar no meu banco de dados e disponibilizar informação de imóvel que não foi vendido. Então, se eu tiver um banco de dados, para ele se tornar, digamos, idôneo, ele tem que ser só de imóveis vendidos. Então, se eu for pegar ofertas e colocar, eu estou correndo risco. Então, ninguém quer fazer esse tipo de coisa. Ninguém quer correr risco. Então, não existe banco de dados desse jeito. Perfeito, perfeito. O Ricardo, o Alexandre Góes Ferreira, né? Ele faz uma reflexão aqui. Outra ideia, vistoria com escaneamento a laser ou câmera 360 graus. O Guilherme Guimarães do Amaral faz um questionamento, também da nossa equipe, Guilherme, um abraço para ele. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor pela apresentação. São duas perguntas. Há outro normativo, além do anexo E, da norma que trata de redes neurais? Segundo, este último estudo mostrado na apresentação é uma espécie de regressão espacial? Ele fez várias perguntas, né? Na rede neurais é só no anexo E da norma brasileira, tá? Quanto à regressão espacial, eu não mostrei ali, não tinha tempo, tá? Eu teria como mostrar a regressão espacial, mas não... O que é regressão espacial? Regressão espacial é o seguinte, quando a gente monta uma variável de localização qualquer, eu vou fazer um modelo matemático baseado na renda bairro. Então, a minha variável de localização é renda bairro. Quanto maior a renda do bairro, melhor aquele lugar, tá? Então, eu tenho uma escala de medida dada pelo IBGE, renda bairro, é uma variável proxy. Só que existem bairros, né, que têm um núcleo mais importante e depois a periferia com outros bairros de ocupação já diferenciada pode tornar a periferia deste bairro um pouco diferenciada em relação ao núcleo do bairro que é mais importante. E como eu estou pegando a renda bairro para todo o bairro, esta variável ela fica prejudicada, porque imóveis situados em periferia ou em transição ou coisa assim, toda cidade tem aqui, na minha cidade, tem uma avenida que num lado tem uma renda bairro de bem baixa, do outro lado da avenida uma renda bairro das mais altas. Tá? E aí, como é que eu separo o imóvel que está perto da avenida? Ele sofre influência do outro lado da rua, lá, daqueles imóveis lá, ou não e tal? Então, a rede neural, perdão, a rede neural não, a regressão espacial, é um estudo que se faz nos resíduos da função, ou nos valores homogeneizados, para saber até que ponto os imóveis vizinhos têm influência sobre o valor dos outros. Os imóveis que estão muito próximos daquele ali têm influência sobre o seu valor, certo? O que a variável de localização não capta em função dessa dinâmica que para um bairro todo é o mesmo valor, certo? Então, como é que é? A gente faz um estudo na massa de dados, na equação. Primeiro, fazer rede neural tem que ter uma equação pronta. A equação de regressão tem que estar pronta. Então, tem a equação de regressão. Essa equação tem uma variável de localização. Mesmo assim, essa variável não foi suficiente para captar o efeito dos vizinhos. Então, esse estudo, né, baseado no estudo da Dan Celan, que é um americano lá, ele pega todos os resíduos e faz o estudo de comportamento por localização. Esse resíduo desse imóvel nesse local. Traça um raio em torno dele, de 200 metros, 100 metros, ele define ali. Esses imóveis, esse dado aqui ou não? Se ele detecta que há, ele cria uma nova variável no modelo para corrigir a influência dos vizinhos, correto? Então, a rede neural é a inclusão de uma nova variável para correção da variável localização. É basicamente isso, certo? Bem, no modelo que eu mostrei, a variável de localização já é o valor homogeneizado dos vizinhos.
Já é o próprio valor. Isso significa que com rede neural, com regressão espacial. Que a própria variável de localização já considera os vizinhos na sua composição. Não sei se conseguiu. Não sei se ficou claro o que eu disse. Ficou sim. Vamos lá agora para mais uma pergunta. É um convidado aqui. Em quanto tempo tenho que realizar a busca de dados após a realização de uma avaliação recente em cidades de até 20 mil habitantes? Talvez ele queira saber sobre o uso de dados pretéritos, né? Bom, o uso de dados pretéritos não tem problema nenhum. Nós temos que pensar da seguinte: as variáveis que interferem no valor dos imóveis certamente não se modificam muito no tempo. Por exemplo, a área interfere no valor do imóvel. Em 2010, interferia no valor. Interfere. Eu posso supor que a forma como interferia em 2010 é a mesma forma como interfere hoje? É. Então, eu posso misturar dados de 2010 com o imóvel de hoje. Se for em relação à variável área, não tem problema. Tá, e a frente do lote interferia em 2020? Hoje, interfere. Então, não tem problema. A topografia, então, todas as variáveis, de certa forma, que interferem no valor dos imóveis, ao longo do tempo, elas continuam interferindo. O que mudou? Mudou o tempo. Mudou uma característica. Qual é a característica? O momento, a data. Então, se eu colher dados e considerar que todas as características têm um comportamento uniforme ao longo do tempo, eu só preciso me preocupar com a data. Então, eu preciso apenas de uma escala de medida para a variável data, que vai ser uma variável como outra qualquer. E isso faz com que eu possa pegar imóveis de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, de 3 anos atrás, e usar hoje, como se fosse hoje. Eu tenho que ter uma variável mês aí, decorridos desde o momento que foi vendido o imóvel, que me descreva qual o comportamento do valor ao longo do tempo. Perfeito. Túlio, também aqui da equipe nossa. Bom dia. O que o senhor acha de avaliações que, logo no início, o avaliador dá um desconto de 10% a 15% em cima de todas as amostras? Sabemos que existe negociação no mercado. Mas, ao fazer esse procedimento, não estamos dizendo que todos os imóveis são transacionados com esse desconto? Com certeza. Com certeza. Na realidade, esse problema é um problema que todos nós enfrentamos, né? Que é o problema da desinformação sobre a venda. A gente tem informação sobre oferta, a gente não tem informação sobre venda. Informação sobre venda, principalmente imóveis que não são financiados, são sonegadas, né? Infelizmente, é isso que acontece. As fontes de consulta são frágeis. A gente não adianta lidar que tem mentira naquilo lá, que o cara não quer pagar o imposto daqui e dali, a prefeitura que cobre TBI também tem uma informação mentirosa. Então, a informação de venda é frágil. Então, nós temos que partir das ofertas. Por quê? Porque supõe-se que o cara que está oferecendo por um valor, né, tem alguma folga de negociação, dependendo da situação do mercado, se está recessivo, se está otimista, essa folga muda. Ela varia aí de 25% a 5%. De 5% a 25% vai variar, dependendo da tipologia, dependendo da situação de mercado. E o camarada não vende, ele vai começando a baixar. Vai baixando, chega num ponto, não, daqui eu não baixo mais, eu vou perder muito. Aí vai alguém lá querer comprar e quer dar mais 10 desconto. Eu não vou dar 10 desconto. Eu vou te dar um desconto de 5. Eu não dou desconto nenhum. Quer, já está uma barbada. Né? Agora, o cara que está vendendo, ele está aumentando. Ele não é uniforme. O ideal é que se tenha se misture algumas informações de venda na massa de dados de oferta, se coloque uma variável que possa medir uma média, né? E desconto. É isso que é o ideal. Perfeito, perfeito. Eu quero dizer aqui aos amigos, as perguntas são muitas, o tema e a tua apresentação, tua abordagem está sensacional, Sérgio. Então, são muitas as perguntas, mas eu resolvi aqui já dar um comando no chat, para senão vamos mais ler a partir da última que eu vou fazer aqui em breve, para que tenha tempo a gente fazer um desfecho, né? Agora, todas as outras que forem postadas aqui, a gente vai fazer, não é, uma acomodação, vai passar para o senhor, a gente responde depois direcionado ao e-mail, porque temos Pode e-mail passar, de não tem todos problema. cadastrados.
Perfeito. Vamos lá. O Uhum. Levi, aqui ele pergunta: parabéns pela excelente palestra do professor. Uma dúvida: as redes neurais não indicam medidas de erro e precisão, mesmo sendo indicado nas condições iniciais? Eu vou te pedir, Vilas, deu uma caidinha aqui que eu mudei de É, rede e eu não escutei. Repete a tá. pergunta. Uma dúvida: as redes neurais não indicam medidas de erro e precisão, mesmo sendo indicado nas condições iniciais? Você entendeu a pergunta? Eu não sei quais são as condições iniciais que ele está falando, tá? Mas ela não indica, não. Quer dizer, Tá. ela depende, eu não vou dizer que não indica. Depende da rede, tá? Da forma da construção da rede, tá? Na minha rede ali que eu mostrei ali, eu pedi ao programador que ele me colocasse um parâmetro de parada lá. O parâmetro de parada que eu uso. Normalmente é dizer, olha, quando a diferença entre o valor do imóvel e o valor calculado para ele pela rede, tá? Seja no máximo de 15% para todos os dados da amostra, né, nenhum deles passou de 15%, pode parar de treinar a rede, eu vou considerar ela aceitável. É esse um parâmetro de parada que eu coloco, baseado em resíduos. Tá? Mas aí cada um tem o seu critério, né? Cada rede tem seu critério. Perfeito, perfeito. Bom, as duas últimas colocações aqui no chat. Primeiro de um convidado que dá um recado que você na fala final até aborda, né? Ou seja, no painel do Sobra você vai abordar esse tema também, né? Ou Sim. seja, tem um painel no Insta da Sobra com o próprio Sérgio falando sobre a variável data. Então, fica esse recado aqui. Última consideração aqui via chat, professor, também de um usuário desconhecido. Bom dia. Entendo que essas avaliações genéricas, aspas, feitas por sites, portais imobiliários, vão crescer sim, porém em mercados restritos, onde existe grande repetição de tipologia a ser avaliada e grande oferta no mercado. Como, por exemplo, bairro Buritis, em BH. Temos 500 apartamentos à venda. Neste caso, é muito fácil de estimar com a varredura de dados na internet. Porém, o mercado imobiliário em geral é muito heterogêneo. Então, acredito que tais portais de avaliações na web ou empresas especializadas podem pegar uma fatia do mercado, porém em percentual menos expressivo. Acredito que a grande maioria das avaliações continuarão a serem feitas de forma tradicional. Então, ele devolve a provocação, né? Qual a sua opinião? Não, com certeza. O que acontece? Mas? O que acontece é o seguinte: com a inferência estatística mesmo, precisa ser rede neural, não precisa nada, para inferência estatística. Né? Se a gente pega uma determinada característica e segmenta, né, em diversos itens de uma escala, tá? A tendência, a média, a variável, ele vai cruzar o centro da distribuição de valores de cada uma dessas características. Perfeito. Então, se tu pegar todos os imóveis de um determinado conjunto habitacional, que tem vários à venda lá, e concentrar só eles numa amostra, vai ter uma média. Se tu colocar ele numa rede neural ou numa inferência estatística, e em que há uma média variável que cruza no meio ali, vai cruzar no meio deles também. Ou seja, vai dar a mesma média. Não vai haver diferença de resultado se tu pegar só dados ali ou se tu pegar um grande conjunto de dados e comprar uma média genérica. Vai dar o mesmo resultado. O resultado sempre é a média de coisas iguais ou de coisas semelhantes. É esse o resultado que dá inferência. Mesmo que eu tenha usado na minha amostra elementos completamente heterogêneos, em bairros totalmente diferentes, tá? Quando eu vou avaliar um imóvel, é como se eu tivesse coordenadas que seriam as variáveis, e eles buscam naquela massa de dados um conjunto de elementos que são parecidos com ele, e tira a média, é isso que ele vai me fornecer. Ele não está, a inferência estatística, não são os dados, não interferem em todos os valores da amostra ou em todas as médias da amostra. Os dados só interferem na média de valores daqueles que são parecidos com ele. Essa é a grande jogada. Então não tem problema de eu ter uma amostra heterogênea, que uma coisa é identificar uma função linear, uma função matemática que descreva a média de preço. Outra coisa é avaliar o imóvel, são coisas completamente diferentes.
Uma avaliação do imóvel é uma coisa, a identificação de como funciona o mercado é outra. Então, quando eu vou avaliar um imóvel, eu vou jogar nessa equação para que ele busque naquela massa de dados aonde estão aqueles que são parecidos com ele. E não vai dar bola para aqueles que não são parecidos com ele. Não leva em consideração aqueles que são diferentes dele. É essa que é a grande jogada. E a rede Perfeito, neural vai fazer a mesma coisa. perfeito, perfeito. Mas eu não quero deixar a pergunta em aberto, não é? Mas eu vou ler aqui do Jaciel Jaroni, tá certo? Bom dia. Uma das formas de gerar uma qualidade de amostra melhor seria o fornecimento de dados de contratos de locação de imóveis públicos através de uma consolidação de dados. É uma pergunta, na verdade. Entendeu? Quer que eu leia de novo? Eu acho que eu li Não, mais não, acho que errado. está perfeito, Entendeu? acho que está Tá. perfeito. Na realidade, muitas vezes, nós estamos com um banco de dados na mão, mas a gente não usa. Eu, federal, como engenheiro, de 84 a 96. A grande batalha lá dentro da Caixa Econômica era conseguir da área de empréstimo, da área lá do setor imobiliário, fornecessem os valores de venda dos imóveis que eles estão financiando. Os caras estão financiando prédios, os caras estão vendendo prédios, estão financiando, e a gente que ia trabalhar com avaliação não tinha acesso a esses dados. Então, dentro da SPU mesmo, deve ter, tá, uma massa de dados valiosa, de locação, então, sensacional. Basta que alguém se preocupe em consolidar isso e distribuir para os seus avaliadores. E, às vezes, os próprios avaliadores têm dificuldade de acesso. É esse que é o grande problema. Perfeito, professor. Bom, deixa eu fazer umas considerações aqui finais contigo. Uma parte da sua fala me chamou a atenção quando você lá atrás mencionou, olha, uma das desvantagens, né, do sistema computacional, né, daquela fase 3 que você abordou da inteligência artificial, seria o processamento inacessível, né, sem medida de precisão. Acho que foi assim que você colocou. E aí vem uma perspectiva que nós aqui de administração pública, de uma das agendas cada vez mais prementes da sociedade, que imputa aqui uma operação nossa da administração pública, que é o rastreamento, que é o compliance, que é a verificação, entendeu? Que é a auditoria. Então, ou seja, a rastreabilidade, a confiabilidade nesse processamento, assim, por assim dizer, totalmente automatizado, seria realmente um problema e frágil nesse processo? A rede neural ela é extremamente frágil. Eu trabalho no escuro, tem que acreditar no que o computador diz. E não tem nem como verificar até que ponto aquilo ali é ou não é verdade. Qual é a briga que está dando as eleições aí? Tem que acreditar que aquele sistema é confiável. Não tem como conferir, não é isso? Essa é a briga. Nas redes neurais é isso, não tem como conferir a confiabilidade daquela resposta. Ou tu acredita ou não acredita. Tá? Então, se tu tiver que, como gestor público, passar para uma fiscalização a forma como tu chegou naquele resultado, não vai conseguir. Entendi, perfeito. Vamos agora, pinga-fogo, para a gente terminar aqui com chave de ouro. Uma que você já, é só para ressaltar, tá? Você já meio que já deu a resposta aqui claramente para todos nós. Mas, inteligência artificial, um futuro cada vez mais possível ou um futuro inevitável? O futuro é inevitável. O futuro é inevitável. A questão é, ou a gente abre os olhos e começa a assumir a gestão do processo, ou nós vamos perder. Tá? É o que eu estou tentando fazer. Segundo pinga-fogo, para terminar. Engenheiro de avaliação ou estatístico de avaliação? Não, o engenheiro de avaliação Engenharia de avaliação, não, estatística de avaliação. engenharia de avaliação com certeza, porque a estatística ou a matemática são só ferramentas. Ela não, ou seja, muita gente confunde, pensando assim, se eu pegar uma amostra, jogar no programa, ele me dá uma equação, eu vou sair usando essa equação. Não é assim. Não é assim. O computador ou a função matemática,
ela não serve para avaliar imóvel. Ela é uma ferramenta, um instrumento do avaliador para que ele consiga comprovar sua teoria sobre como funciona o mercado. Se ele não souber como funciona o mercado, ele não é um avaliador. Então, para ele saber como funciona o mercado, ele tem que formular suas teorias, daquilo que ele aprendeu como funciona o mercado, e a ferramenta para testar se essas teorias são confiáveis, podem ser comprovadas, é o programa. O programa é o laboratório, é o teste de laboratório. Para o cara provar o que ele já sabe. Ele não vai ali para pedir para o computador que responda como é que funciona. Ele já sabe como funciona. Aquilo ali é sempre para ele provar o que ele sabe. Perfeito, professor. Olha, eu quero aqui registrar inicialmente aqui a honra que eu tenho aqui enquanto profissional também, aqui coordenador da área de avaliação da SPU, como profissional, tá certo? Dividir, moderar contigo esse painel, transformador, inclusive, para a minha vida. Eu acho que dividimos aqui momentos preciosos e, assim, é indubitável para todos nós o grau de reflexão, de provocação, de didática, de entendimento que você trouxe, né, sobre esse painel. Eu acho que só comprova a qualidade, tá certo, dessa CEMAV. Eu acho que todos nós aqui somos testemunhas do que acabamos de ouvir e de assistir. Façam a divulgação, meus amigos, porque a qualidade é essa, né? Essa é a terceira CEMAV, é disso aqui que a gente não quer descer o patamar, não. O sarrafo é esse. Então, divulguem, tá certo? Nós teremos amanhã, quinta e sexta-feira, né? Publiquem aí nas suas redes respectivas, grupos, né? Porque é um acesso franqueado, free, e a gente está aqui para discutir, fomentar, né? Induzir a boa temática da engenharia de avaliação. Então, professor, olha, foi uma honra. Eu quero dizer também a todos os amigos que a apresentação vai ser disponibilizada, não fiquem intranquilos quanto a isso, tá? Amanhã, às 10 horas, o horário é às 10 horas, porém a sala estará aberta a partir das 10. Então, amanhã, às 10 horas, painel 3, método involutivo, avaliação de glebas, com o palestrante Dr. Marco Mansur, de BAP São Paulo, também uma temática muito apropriada, inclusive é a nossa vivência aqui, né, dos métodos involutivos, né, uma abordagem mais sofisticada aqui de compliance, de verificação de homologação de laudos, etc. e tal. Então, vai ser mais uma desse mesmo nível de uma apresentação preciosa. Então, professor Sérgio Pires, mais uma vez, registrando a honra e a alegria de dividir contigo esse painel, passo para você aí para as considerações finais. E agradecendo desde já essa honra da tua presença aqui conosco. Pois é, Glaucio, eu que agradeço a oportunidade, sabe que a gente vai acumulando conhecimento e quando se é professor, isso acaba atrapalhando, quer botar para fora, né? O que a gente aprende. Senão, o que adianta aprender, né? Então, o importante é mostrar, né? Às vezes com um certo preciosismo exagerado e acaba atrapalhando. Então, eu procuro fazer de forma mais simples. E agradecer a oportunidade e lembrar que nós temos aí o nosso simpósio da Sobra no Rio de Janeiro, lá do dia 7 a 11. Vai estar muito bom. Esse tema vai estar lá sendo discutido todo ele. Tá? Eu vou ter uma palestra, outros profissionais muito bons dessa área vão estar palestrando também sobre o tema avaliação científica de imóveis. Ok? Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos e até amanhã, às 10 horas. Fiquem com Deus. Obrigadão. Obrigado.